estudantes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, do 7º ano, a nossa aula de número 50. Eu sou a professora Alessandra Endi e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre razão e proporção. Razão nós já vemos trabalhando aí das aulas anteriores e hoje a gente vai avançar um pouquinho em relação à proporção também. Então, para a aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais. Caderno de matemática, caneta, lápis, borracha, régua e se você tiver também uma calculadora, tá? A calculadora vai ser legal aí para fazer alguns cálculos com números decimais. Mas se não tiver, não tem problema, a gente também vai realizar alguns cálculos aí, armando a conta e fazendo os cálculos necessários. Então, coloque lá no seu caderno, aula 50, razão e proporção, a data de hoje, e eu vou dar um tempinho para você separar o teu material aí e fazer essa anotação. A gente já volta. Então vamos lá para objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos resolver problemas envolvendo as razões especiais. Quais são essas razões especiais? Velocidade média, densidade demográfica e escala. Nós vamos ver o que significa cada uma delas por meio de situações-problema. Nós vamos construir, por meio de problematizações, as ideias iniciais sobre proporção, incluindo aí o uso da linguagem algébrica, ou seja, aquela linguagem que o professor Diogo já trabalhou com vocês referente às equações, quando a gente falava aí de incógnitas, tá? Então a gente vai trabalhar a proporção também com essa linguagem algébrica. Então vamos lá só relembrar inicialmente o que era a razão, que nós vimos na aula de número 48. Então o que é a razão? A palavra razão vem do latim ratio, que significa ratear, repartir, significa divisão. Nós vimos também, o conceito da razão, Razão entre dois números, a razão entre dois números A e B, com o B diferente de zero, é o resultado da divisão de A por B. Como eu estou dividindo por B, por isso que o B tem que ser diferente de zero. O B não pode ser igual a zero, porque não existe a divisão por um número zero. Ou seja, eu posso representar também aqui na forma de fração, A sobre B. A razão entre A e B também pode ser simbolizada por A, dois pontos B, que também significa A está para B. Também é uma outra forma de eu representar a razão. Nós vamos trabalhar tanto com essa representação, como com a representação na forma de fração aí na aula de hoje. Nós vimos também nessa aula de número 48, um segmento de reta que nós fomos aí calculando as razões que foram solicitadas no enunciado. Então, a gente calculou lá a razão de AB, do segmento AB para o segmento BC. Calculamos também a razão de AC para BC, de AC para AB. Então, a gente fez aí uma diversificação das dimensões aí, dos segmentos, do tamanho dos segmentos aí. Então, um deles foi essa, AB, o segmento AB está para o segmento BC. Como que eu represento isso? Eu posso representar pela fração, segmento AB sobre o segmento BC. O AB mede 2 km e o BC mede 4 km. Eu poderia simplificar essa razão. Simplificando por 2, eu vou obter a razão 1 está para 2. Tá? Então, foi isso que nós fizemos também na aula de número 48. Além disso, nós vimos outros tipos de contextos em que nós trabalhamos aí as razões. Como, por exemplo, lá a ideia das medalhas, que nós tínhamos um quadro de medalhas da Olimpíada agora de 2020, na verdade, mas que ela aconteceu em 2021, que é a Olimpíada de Tóquio, em que o Brasil teve uma marca lá histórica de 21 medalhas, no quadro de medalhas deles. Então, para cada 3 medalhas, uma era de ouro.
né, para cada 3 medalhas do total. Por quê? Foram as 21 medalhas que o Brasil conquistou. 7 foram de ouro. Se eu simplificar essa razão, 7 e 21, eu posso simplificar para o 7, eu vou obter 1/3. Ou seja, para cada 3 medalhas, 1 era de ouro. Ou então, para cada 21 medalhas, 7 eram de ouro. Esse foi um outro contexto aí que nós trabalhamos com a razão. Agora aqui, 16 para 20, qual que era o contexto? Para cada 5 meninas matriculadas no período da tarde, tem-se 4 meninos matriculados no período da tarde. Aí a gente estava falando aí de uma escola de natação, né, em que nós tínhamos o número de meninos e o número de meninas matriculados no período manhã, tarde e noite. E nós fizemos algumas razões, né, estabelecendo aí o número de meninos e o número de meninas, exatamente nessa ordem, meninos para meninas. Então, no período da tarde, nós tínhamos 16 meninos e 20 meninas. O que isso significa? Para cada 20 meninas, nós temos matriculados 16 meninos. Posso simplificar essa razão. Se eu dividir o numerador e o denominador por 4, eu vou obter ali 4 e 5. Ou seja, para cada 5 meninas, eu tenho 4 meninos matriculados nessa escola de natação. Essa foi uma das razões, né? Nós estabelecemos outras razões ainda, comparando outros períodos, né? O período da manhã e o período da noite, e também comparando todos os períodos, tá? Outra situação, de 400 para 2.500, o que representava essa razão? Para cada 2.500 centímetros quadrados de área do quadrado maior, tem-se 400 centímetros quadrados de área do quadrado menor. Se você se lembrar lá, nós tínhamos 2 quadrados representados numa das telas, né? E um quadrado era maior e o outro era menor. Então, a gente fez a razão entre a área desses quadrados. Então, o quadrado menor, ele tinha 400 centímetros quadrados de área. E o quadrado maior tinha 2.500 centímetros quadrados de área. Interpretando essa razão, o que quer nos dizer? Que a cada 2.500 centímetros quadrados de área do quadrado maior, nós temos 400 centímetros quadrados de área do quadrado menor, ok? Então, vamos lá. Agora, para nossas razões especiais. Observe aqui que eu tenho 3 tipos de razões. Lembrando que a razão, eu posso representar ela por meio de frações, tá? Então, a primeira dela, lendo sem eu entender ainda o que está dizendo aqui, VM é igual a um símbolo D e um símbolo aqui que eu não sei o que é, T. O que significa essa simbologia? VM significa velocidade média. O delta significa variação, tá? Então, quando eu verificar essa simbologia, eu estou me referindo à variação. Na física, lá no 9º ano, vocês vão trabalhar muito com essa simbologia. Então, a variação da distância sobre a variação do tempo. Então, quando eu quero calcular a velocidade média, né, que um carro está percorrendo numa rodovia ou uma rua qualquer, eu posso fazer o cálculo da variação da distância pela variação do tempo. Mas por que variação? Porque eu estou olhando para o ponto de partida até o ponto de chegada. Então, a minha variação da distância ela vai do ponto de partida ao ponto de chegada. A minha variação do tempo, o tempo inicial e o tempo final, tá? Então, logicamente que o tempo inicial, né, vai começar em 0, né, e ele vai terminar aí num tempo de 1, 2, 3, 4 horas, ou então até em minutos, né? A distância, provavelmente ela começa aí também inicialmente numa distância 0. Quanto que ele vai percorrer até o final? 200, 300, 400 quilômetros, ou até menos, né? Então, essa é a ideia de trabalhar com a variação, tá? Agora, olhando para essa razão especial, eu tenho o símbolo aqui, o E, o D e um D maiúsculo. O que isso representa? Esse E é de escala. Esse D minúsculo é tamanho, a dimensão do desenho. E esse D maiúsculo é a dimensão no real. Então, o que quer representar a escala? Toda vez que você for olhar um mapa, você pode observar que no rodapé, ele tem lá uma marquinha, o símbolo do E e um número, uma razão escrita. O que significa aquela razão?
que a cada 1 centímetro do desenho equivale, por exemplo, a 100 centímetros no tamanho real. Tá? Então, isso é a escala. Quando a gente vai representar, por exemplo, uma maquete ou até mesmo um mapa de uma região ou a planta de uma casa, né? Então, a gente está vendendo a planta de uma casa, né? Que ainda tá em construção. Então, você vende a planta, né? A pessoa vai ter noção do apartamento ou da casa pela planta. Mas como é que eu vou saber na dimensão real quanto que aquilo que está no desenho equivale? Pela escala. Então, a cada 1 centímetro, por exemplo, que está ali no desenho, corresponde a 1 metro no real, vamos supor. Tá? É uma escala que acontece ali. Tá? Então, todo o desenho ele é feito nessa escala, porque senão fica desproporcional. Então, a partir do momento que a gente estabelece aquela escala, a gente tem que utilizar aquela escala para todo o desenho, certo? E por último, a gente tem essa razão especial. O que essa razão especial nos diz? Ó? Eu tenho o D maiúsculo, né? Que não é o mesmo daqui, tá? Ele não significa dimensão real, tá? Aqui significa densidade demográfica. Então, o que significa densidade demográfica? É a razão do número de habitantes pela área. Então, por exemplo, eu quero saber quantos habitantes tem por quilômetro quadrado numa determinada cidade. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o número de habitantes pela área da região, tá? Então, isso vai me dar o quê? A densidade demográfica dessa cidade ou desse estado, dependendo do que você está calculando aí, ok? Então, agora a gente vai problematizar essas situações para a gente compreender elas em situações do nosso cotidiano. Então, vamos lá para a primeira ideia aqui, ó. Velocidade média, então. Cláudio vai realizar uma viagem de férias. A distância que será percorrida é de 215 quilômetros, com a estimativa de tempo de 3 horas. Sabendo que seu carro faz em média 12 quilômetros por litro de gasolina, né? Então o combustível que ele utiliza aí é a gasolina, então o carro dele percorre 12 quilômetros para cada litro de gasolina. Qual será a velocidade média que Cláudio deverá percorrer? Eu vou dar um tempinho aí para você pensar. Olha lá a escala, né, que a gente utilizou da razão especial, que é a velocidade média. Né? Aqui o que ele está utilizando é a velocidade média. Então, velocidade média é igual à variação da distância sobre o tempo. Então, anote os dados principais, né, desse enunciado aí, desse problema. Coloque aí a razão especial, que seria da velocidade média. Tente elaborar a sua estratégia, a gente já volta para refletir sobre ela. Um tempinho para você.
Antes da gente calcular aí qual foi a velocidade média percorrida por Cláudio para fazer, percorrer essa distância de 215 quilômetros num tempo aproximado de 3 horas, vou perguntar para você, você já reparou quando você fez alguma viagem, saiu em alguma distância um pouquinho mais longa da sua residência e você já observou as placas que tem aí nas ruas, ou até na estrada, que a velocidade média permitida, a velocidade média máximo, o limite é um pouquinho maior que na cidade? Você já observou? Por exemplo, nas rodovias, tem rodovias que chega um momento que ele está autorizando ali uma velocidade média de 70 km por hora, que, por exemplo, na serra, onde está descendo a serra ou está subindo a serra, ali a velocidade média máxima permitida reduz. Mas geralmente para um veículo de passeio, para um carro comum aí, a velocidade média, a máxima, da velocidade média permitida é de 110 km por hora. Você já parou para observar esses dados? E na rua, aqui na estrada, no meio urbano, quanto será que é a velocidade média permitida? Geralmente, a máxima que a gente vai encontrar dentro da via urbana fica entre 60 e 70 km por hora. E a mínima? Você já andou pela região central, por exemplo, do nosso município, de Curitiba? Tem algumas vias ali que a máxima permitida é de 30 km por hora. Então, ali que são as vias que tem um maior tráfego, tanto de carros quanto de pessoas. Então, ali a velocidade média máxima permitida é de 30 km por hora. Então, vamos lá calcular essa velocidade média que Cláudio fez aí para conseguir percorrer o percurso determinado lá. Então, relembrando, a razão especial que nós estamos tratando aqui, velocidade média é a razão da distância pelo tempo. A distância que Cláudio percorreu foi de 215 quilômetros e o tempo aproximado foi de 3 horas. Então, basta agora, a razão está aqui. Agora basta nós fazermos essa divisão para descobrir a velocidade média que ele percorreu. 215 divididos por 3 dá uma média aí de 72 km por hora, tá? Esse símbolo aqui, do igual com esse tio ali, significa aproximado. Por isso, vocês viram ali na calculadora que deu 71,6666, Então, é um número, uma dízima, periódica. Então, nesse caso, a gente só aproximou para 72 km por hora, ok? Então, essa foi a velocidade média que Cláudio percorreu para conseguir fazer 215 km num tempo aproximado de 3 horas. Agora, vamos lá para o nosso item B, Qual é a quantidade de combustível, lembrando que o combustível que ele utiliza lá é a gasolina, que ele vai utilizar para esse percurso? Vocês lembram lá, vocês anotaram os dados principais? Lembra quantos quilômetros o carro do Cláudio faz por litro? Lá no enunciado dizia que o carro dele faz 12 km por litro, tá? Então, 12 km por litro. Quanto que ele vai gastar de combustível para realizar esse percurso? Qual operação aí que nós podemos realizar para chegar nessa conclusão? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí e a gente já retoma.
Então vamos lá verificar qual foi a quantidade de combustível que ele vai utilizar para esse trajeto. Então o carro dele, né, faz 12 km por litro. Opa, aqui já está na razão, né? Cada 1 litro ele roda 12 km, então eu posso escrever tanto desse modo como desse também. E foram percorridos aí 215 km. É a informação que está lá no enunciado, né? O quanto foi percorrido. Bem, então eu vou pegar esse 215 quilômetros e dividir por 12 quilômetros. Mas por que você está fazendo essa divisão, professora? Justamente para descobrir a quantidade de litros que ele vai utilizar. Então, ó, fazendo essa divisão, o 12, eu consigo, ele cabe, né, dentro do 21 aí, uma vez, que vai dar 12, resultou em 9. Baixando ali o 5, 95 divididos por 12, o 7 vai dar 7, né? Porque 7 vezes 12 me resulta em 84. E fazendo a subtração eu vou ter 11, né, de resto. Acrescentando 0, né? Eu vou para a parte decimal agora, né? Agora eu deixei de trabalhar com a parte inteira. Então, 17,9, porque 9 vezes 12 vai me resultar em 108. E aí eu vou ter o resto 2. Então, aproximadamente, ó, 17,9. Qual é a quantidade aproximada de combustível? Ó, aqui está pedindo aproximada. Então, a quantidade aproximada de combustível é de 17,9 litros. Ou então eu posso até arredondar aí para 18 litros, né, aproximadamente, que ele vai utilizar de combustível, tá? Então, vamos lá. Qual o valor será pago sabendo que o litro da gasolina está custando R$ 5,69? Então, observe aqui, ó, já tem uma dica para vocês. Ele abasteceu 18 litros aproximadamente. R$ 5,69 é o preço de 1 litro de gasolina. Então, quanto que vai ser o valor que ele vai utilizar aí para 18 litros? Vou dar um tempinho para você fazer essa operação aí, a gente já retoma. Então vamos lá descobrir qual foi o valor que Cláudio, né, teve que gastar aí para abastecer 18 litros de gasolina com o preço de R$ 5,69 o litro. Então vamos lá fazer essa operação para descobrir quanto que Cláudio gastou, né, em dinheiro, né, em valores, para abastecer 18 litros de combustível, de gasolina. Então R$ 5,69 é o valor do litro. Então multiplicado por 18 litros, ó, eu vou ter o seguinte: 8 vezes 9 dá 72, né? Então, 70 unidades eu transformei aqui em 7 dezenas, foi feita a troca. Agora, 8 vezes 6 dá 48, adicionado com 7, 55. Tá? Então, 50 dezenas foram transformadas em 5 centenas. E 8 vezes 5, 40, adicionado com esse 5, 45, tá? Então, continuando a operação, ó, 1 vezes 9 vai dar 9, 1 vezes 6 vai dar 6 e 1 vezes 5, 5. Agora, fazendo essa adição, eu tenho 2, 9 mais 5, 14, 6 mais 5, 11, mais 1, 12, 4 mais 5, 9, mais 1, 10. Mas esse daqui não seria o meu resultado final, né? Porque aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu não tenho nenhuma.
Então, contando essas duas casas decimais, colocando aqui essas duas casas decimais, ó, o meu resultado vai ser o quê? R$ 102,42 é o valor gasto por Cláudio para abastecer 18 litros de gasolina, ao preço de R$ 5,69 o litro. Ou seja, ele vai gastar R$ 102,42 para percorrer. Vocês lembram qual que era a distância lá inicial que ele tinha que percorrer? Ó? Vamos voltar ali só para retomar a distância que ele fez, ó, 215 quilômetros. Então, 215 quilômetros ele gasta uma média de 18 litros e uma média em valores, né, de R$ 102,42, tá? Então, qual é o valor pago por Cláudio? O valor será de R$ 102 aproximadamente aí. Então, vamos lá para a nossa proposta 1. Um automóvel faz um percurso de 240 km com velocidade média de 60 km por hora. Quanto tempo durou a viagem? Então, observe que você tem aqui, ó, a informação da distância e a informação da velocidade média. Ó. Você tem a distância e a velocidade média. O que está perguntando aqui agora é o tempo, diferente daquela exploração que a gente fez ali como exemplo anterior, que nós tínhamos a distância e tínhamos o tempo e a gente estava querendo descobrir a velocidade média. Tá? Então, aqui você tem outras informações para você trabalhar, mas a razão continua a mesma. Tá? Então, substitua os valores, anote os dados primeiro, substitua os valores e descubra aí quanto tempo, ó, o tempo vai ser dado em horas, tá? Quanto tempo vai se levar para fazer essa viagem de 240 km a uma média de 60 km por hora. Um tempinho para você resolver, a gente já volta. Então, vamos lá. Descobrir qual que vai ser o tempo, tá? Então, os dados que nós temos é o quê? Velocidade média, né, que é igual a 60 km por hora. Nós temos a distância, que é 240 km, e o tempo que nós queremos descobrir. Então, fazendo a substituição aqui, ó, a velocidade média, usamos a 60, a distância, 240 km, né? E o tempo, que é o que nós vamos descobrir. Como que eu fiz essa passagem dessa expressão, dessa equação, que é uma igualdade, para essa? O t que estava aqui dividindo, passei multiplicando. O 60 que estava aqui multiplicando o t, passou dividindo. Então, aqui eu isolei o t, que é o tempo que eu quero descobrir. Então, eu isolei a incógnita que eu quero descobrir.
O que eu vou fazer agora? Fazer essa operação aqui de divisão, ó. 240 divididos por 60. Então, o tempo vai ser de 4 horas, ok? Então, para percorrer 240 km a uma velocidade média de 60 km por hora, o tempo gasto será de 4 horas, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima razão especial, que é a densidade demográfica, ó. Então, Santa Cruz do Capiberibe ocupa uma área aproximada de 335,52 quilômetros quadrados. De acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, a cidade tinha uma população aproximada de 89.772 habitantes. Qual era, então, a densidade demográfica de Santa Cruz do Capiberibe? Então, lembrando, ó, que para calcular a densidade demográfica, eu vou fazer a razão entre o número de habitantes pela área, né? Pela área de Santa Cruz do Capiberibe. E o número de habitantes, obviamente, de Santa Cruz do Capiberibe, né? Que tá aqui, ó, 89.772 habitantes. Então, fazendo a substituição, ó, 89.772 pela área, que é 335 aproximadamente, né? Quilômetros quadrados. Vou fazer aqui a minha divisão, que vai me resultar, ó, em 267 habitantes por quilômetro quadrado. O que isso significa, então? Ó? Só confirmando a nossa divisão, ó, 89.772 divididos por 335,52. Então, dá aproximadamente aí 267 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que essa razão aqui, habitantes por quilômetro quadrado, quer nos dizer? Que a cada quilômetro quadrado eu tenho 267 habitantes, certo? Então, é essa razão que nós chegamos aí da nossa densidade demográfica para essa cidade. Então, continuando lá. Opa. Agora, a proposta 2. Você vai determinar a área de uma região que tem a população de 127.500 habitantes, tá? E densidade demográfica de 85 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, é um pouquinho diferente daquela outra situação. Você tem o número de habitantes, você tem a densidade demográfica e você quer descobrir a área, né, dessa região aí. Então, eu vou dar um tempinho. Lembre-se da razão, né, que você vai utilizar. Ó, a razão aqui, ó, tô colocando 85, que vai ser habitantes, que é a densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. E estou aqui colocando 127.500, que é o número de habitantes. Quero descobrir a área. Um tempinho aí para você descobrir essa área, a gente já volta. Então vamos lá, ó. Vamos descobrir qual que vai ser essa área. Então eu vou fazer a razão. Por que que o 85 veio parar no lugar da área e a área foi parar no lugar do 85? É igual a gente fez no anterior lá, ó. Então eu estou dividindo pela área, mas a área é meu valor desconhecido. Passei ele multiplicando, ou então, né, multipliquei dos dois lados, né, pela área.
Então, se eu passar ele multiplicando e passar 85 dividindo, o que eu vou ter? A área igual a 127.500 sobre 85. Fazendo essa divisão, eu vou ter 1.500 quilômetros quadrados, tá? Então, eu tenho uma região de 1.500 quilômetros quadrados. E para essa região, eu tenho 127.500 habitantes. Por isso que eu tenho uma população de 85 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima razão especial. Então, vamos lá. Ó, um carrinho em miniatura tem 20 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. Essa miniatura foi feita numa escala de 1 para 43, em relação ao carro original. Então, quais são as dimensões reais do carro original? Então, ó, você tem um carro lá em miniatura. Imagine um pouquinho menos que uma régua de 30 centímetros. Eu tenho lá 20 centímetros esse carro em miniatura de comprimento e 8 centímetros de largura, tá? E a escala que foi adotada é a cada 1 centímetro do desenho eu vou ter 43 no real, tá? Então, vamos lá. Escala é igual à dimensão do desenho para a dimensão real. Minha escala está de 1 para 43, a escala foi dada, tá? Igual a 20, que é a minha dimensão do desenho, no caso do comprimento, né? Pela dimensão real. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer a multiplicação cruzada, né? Ou então eu posso passar esse D que está dividindo para lá multiplicando. Passar esse 43 que está dividindo para cá multiplicando. Por que eu estou fazendo essa multiplicação, essa inversão? Justamente porque eu quero isolar o meu valor de D, que o D é a dimensão real. Então, a minha dimensão real é 860 centímetros. Ou então, se eu transformar em metros, né? 860 centímetros é igual a 8,6 metros, tá? Porque cada metro tem 100 centímetros, né? Então, 860 centímetros vai me dar 8,6 metros. Então, para cada 20 centímetros de comprimento que eu tenho no desenho, ou na miniatura, perdão, eu vou ter aqui 8 metros aproximadamente no real. Agora, em relação à largura, tá? Eu tenho lá 8 centímetros de largura, né, na minha miniatura. Eu quero saber qual é a dimensão real. A escala é a mesma, tá? De 1 para 43. Lembra que eu falei lá no comecinho que se eu aumento, né, uma dimensão, né, daquela imagem, eu tenho que aumentar na mesma proporção todas as outras, tá? Eu não posso utilizar escalas diferentes, eu estou tratando da mesma representação, né, da mesma miniatura, né? Então, nesse caso, ó, também fazendo a multiplicação cruzada, ou então o D que está dividindo passa para lá multiplicando, 43 que está dividindo vem para cá multiplicando. Então, fazendo a minha conta aqui, ó, 43 vezes 8 me dá 344 centímetros. O que isso significa? Que a cada 344 centímetros no real, ele corresponde a 8 centímetros no desenho, tá? Posso transformar em metros também. Isso significa o quê? Ó, cada 8 centímetros de largura do desenho, eu tenho 3 metros aproximadamente na dimensão real, tá? Então, essa é a proporção, né, da escala adotada para esse problema, tá? Agora vamos lá para a nossa proposta 3. Ó. Em um mapa, a distância entre Curuaru e Santa Cruz do Capiberibe é de 5,6 centímetros no mapa, tá? Ou seja, é a dimensão do desenho. Sabendo-se que a distância real entre as cidades é de 56 quilômetros, ou seja, a distância entre Caruaru e Santa Cruz do Capiberibe é de 56 quilômetros, dimensão real. Qual é a escala que foi utilizada para esse mapa? Vou dar aí um tempinho para você pensar nessa proposta de descobrir a escala e a gente já volta. Lembrando que a escala é a dimensão do desenho pela dimensão real. Tempinho para você.
qual é a escala que foi utilizada, né, nessa representação? Ó, a escala, ela está em dimensão do desenho, que é 5,6 centímetros, né, que é a distância entre Curuaru e Santa Cruz do Capiberibe, e a dimensão real, que representa 56 quilômetros na dimensão real. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar na mesma unidade de medida, né, porque eu não vou poder comparar centímetros com quilômetros. Então, ou eu coloco o quilômetro em centímetro, ou eu coloco os centímetros em quilômetro. Mais prático aqui, ó, vai ser eu transformar o quilômetro em centímetros. 1 quilômetro, ele tem 100.000 centímetros. Então, eu vou transformar esses 56 quilômetros em centímetros. Quanto que vai me resultar, então, quando eu for transformar? 5.600.000 centímetros, tá? Então, agora eu vou fazer a minha divisão do 5,6 por esses 5.600.000 centímetros, ó. 1 quilômetro tem 100.000 centímetros. Quando eu fiz a multiplicação do 56 por esses 100.000, resultou aí no 5.600.000 centímetros. Então, a escala, ó, que foi adotada, o que foi feito daqui para cá? Eu preciso de uma escala de 1 para alguma coisa, para ficar mais fácil para eu interpretar o meu mapa, né? A minha distância representada no mapa. Então, se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5,6, eu vou obter 1 para 1 milhão. Então, essa foi a escala adotada aí para representação nesse mapa. Então, a cada 1 milhão, né, de centímetros na dimensão real corresponde a 1 centímetro na representação do desenho, tá? Então, essa escala foi adotada ali. Geralmente, lá no mapa, você vai encontrar não nessa representação, mas na representação de 1, 2 pontinhos e 1 milhão, tá? Então, ele não vai estar nessa representação assim, sim com aquela do 2 pontinhos que a gente viu lá no início da aula, que é um dos modos, né, da gente representar aí a razão. Antes de a gente ver o que nós vimos, apresentar o que nós vimos hoje, eu vou deixar uma proposta para vocês irem pensando aí na proporção, tá? Pense lá, quando você coloca uma foto em algum documento ali da internet ou do Office que você esteja trabalhando, quando você vai ampliar essa imagem, como que você faz para ampliar? Você pega as laterais e estica? Ou você pega os vértices e amplia? Pensa um pouquinho, vou deixar essa proposta para você pensar qual que seria o modo melhor para a gente fazer essa ampliação, né, dessa figura ou dessa imagem, dessa foto, e daí nós vamos retomar essa conversa na próxima aula para a gente ter a ideia aí da proporção, tá? Então, o que nós vimos hoje? Nós resolvemos problemas envolvendo razões especiais, né, velocidade média, densidade demográfica e escala, construímos por meio de problematização as ideias de proporção. Todas aquelas ideias das razões que nós estamos trabalhando ali, já está incluído também, né, nas entrelinhas ali, as problematizações sobre a proporção, tá? A gente não explorou a nomenclatura ainda, tá? A gente vai fazer isso nas próximas aulas, incluindo o uso aí da linguagem algébrica, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula.